Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Eu sou a professora Amanda e no nosso vídeo de hoje da disciplina de instalações hidrossanitárias nós vamos conversar um pouco sobre cálculo de perda de carga, né? Para dimensionar o sistema de bombeamento, né? A gente vai precisar dessa perda de carga, mais à frente vocês vão ver por que a gente precisa dela, certo? Enfim, bom, aí a gente vai dimensionar para esse esquema aí que eu estou mostrando para vocês, né? Aqui a gente tem um reservatório inferior, né? E aqui a gente vai ter nosso reservatório superior, certo? Mas vocês precisam entender, antes, né, da gente começar esse dimensionamento, alguns detalhes sobre a instalação que eu vou mostrar para vocês em outro slide. Então, para a gente ir para aquela parte, né, de cálculo de perda de carga, antes nós temos que falar um pouquinho sobre sucção e recalque, né, sobre o nosso sistema de bombeamento. Vamos lá. Pessoal, sobre instalações de recalque, né? Define-se como instalação de recalque toda aquela instalação hidráulica, né, que transporta o fluido de uma cota inferior para uma cota superior, certo? Onde o escoamento é viabilizado pela presença de uma bomba hidráulica. E aí, essa instalação de recalque, ela vai ser dividida em duas, né? A tubulação de sucção, que vai ser, na verdade, a tubulação e as conexões que vêm antes da bomba, né? E a tubulação de recalque, que são não é só a tubulação, né? A tubulação e conexões, né, que vêm após a bomba, certo? Bom, para que a gente transporte água, né, do reservatório inferior para o superior, a gente precisa da bomba. É através da bomba que a gente vai fornecer energia para o sistema, para que esse fenômeno, né, de elevação da água ocorra. Sempre lembro do meu professor dizendo, gente, água não sobe ladeira, né? Então, para isso, a gente vai precisar da bomba. E aí, essa bomba ela vai ser um dispositivo que fornece energia para o fluido, no caso a água, que ao ser considerada por unidade do fluido, a gente vai chamar de carga manométrica da bomba. Então, o nosso interesse é determinar essa carga manométrica e também denominada altura manométrica da bomba, certo? Bom, basicamente a gente pode representar por aquele princípio de conservação de energia, né? Se vocês lembram lá, energia mecânica inicial é igual a energia mecânica final, né? E aí a gente tem o seguinte, além dessa energia, né, que eu não vou entrar em detalhes agora sobre ela com vocês, nós vamos incluir no sistema a energia fornecida pela bomba, né? Então tá aqui a energia no fluido inicialmente, mais a energia da bomba, igual a energia final, mais as perdas, né? E nossa intenção aqui é calcular essas perdas, certo? Porque a gente vai precisar para calcular a altura manométrica, certo? Bom, aí só mostrando para vocês, né, as tubulações que são interligadas. As bombas são divididas em duas categorias, como eu já falei para vocês, ó, a gente tem a sucção, que é o que vem antes da bomba, e o recalque, o que vem aí depois da bomba. Aqui, ó, só mostrando, né, que a tubulação amontante é a sucção e a tubulação ajusante é o recalque, certo? Só algumas recomendações, né? A tubulação de sucção deverá possuir um diâmetro imediatamente superior à tubulação de recalque e a velocidade que a gente vai considerar, né, deverá ser aproximadamente 1 metro por segundo, no caso de sucção e recalque, certo? Para os outros elementos das instalações de água fria, essa velocidade ela não deve superar 3 metros por segundo. Bom, visto isso, pessoal, nós ainda temos que ver alguns outros detalhes, né? Essa energia que a gente vai calcular, a gente tem que considerar todas as tubulações que estão envolvidas, né, além da nossa instalação e as conexões, né, durante o percurso do fluido. Sempre que possível, é recomendada a instalação de pelo menos 2 bombas, né, no caso de uma das bombas vir a falhar, e se na situação ideal, né, o reservatório inferior teria 2 câmaras com vaso comunicante, porque isso facilitaria na realização da limpeza, sem necessariamente você ter que parar o sistema de recalque. A gente sabe que tanto essa situação de possuir 2 bombas quanto um reservatório com 2 câmaras, né, está mais voltada para edifícios
de múltiplos pavimentos ou grandes edificações, né? Nas edificações de menor porte, a gente sempre vê só a presença de uma bomba e o reservatório com uma câmara só, certo? Mas nessas outras situações é interessante ter dois, tanto para limpeza quanto no caso aí da bomba, no caso de uma delas vir a falhar. Todos os registros que a gente utiliza nas instalações de recalque, eles são registros de gaveta, ou seja, ou operam completamente fechados ou completamente abertos, certo? E aí, depois da bomba, é importante aí na parte do recalque a gente instalar um registro de gaveta para que a água ela possa ser retirada do reservatório inferior para limpeza, né? Então a gente coloca esse registro de gaveta ou um T, uma tubulação depois que tem esse registro para poder retirar água do reservatório para limpeza, certo? E ainda, depois, nessa parte do recalque ainda, a gente também tem que ter uma válvula de retenção lateral ou retenção leve, certo? Por quê? Essa válvula, vou até mandar o vídeo para vocês, que eu costumo mostrar nessa aula. Essa válvula, ela permite que a água passe só em um sentido, né? Então, no recalque a água sobe e aí não consegue descer, porque esse dispositivo, essa válvula não permite que ela desça. Isso aí é interessante, porque se houver um desligamento da bomba, a água pode voltar abruptamente, né, pela tubulação e danificar a bomba. Então, quando você coloca essa válvula de retenção lateral, você garante que isso não vai acontecer, certo? Então, registro de gaveta e válvula de retenção lateral ou retenção leve são duas conexões, né, que são obrigatórias aí na parte do recalque. Pode ter outros, pessoal, vai depender da configuração da tua instalação, tá certo? Bom, aqui a gente tem aquele esquema do reservatório que eu falei para vocês, ó, um reservatório com duas câmaras e com duas bombas. O que é que vai acontecer? Precisei fazer a limpeza, então não puxo água de uma das câmaras, né? Puxo apenas da outra, ou ainda você pode escolher a bomba que você vai utilizar, né? Mas vendo aqui, ó, a gente tem registro de gaveta na parte do recalque, ó, e depois uma válvula de retenção, certo? Deixa eu ver aqui se vai falar. Não falou, né? Mas nós temos ainda outro elemento, só que está no recalque, que é a válvula de pé com crivo. Pessoal, a válvula de pé com crivo é uma válvula que a gente instala no recalque, que tem que ter uma distância mínima de 30 centímetros do fundo do reservatório. Recalque não, pessoal, perdão, que a gente coloca na sucção. E aí, para que serve essa válvula, né? Depois eu também vou mostrar para vocês, nesse mesmo vídeo que eu falo da válvula de retenção, eu falo dessa válvula de pé com crivo. Ela impede a passagem de impurezas e também ela retém uma coluna de água, né, ali para o funcionamento da bomba, tá certo? Então, são os elementos que a gente precisa ter na instalação de recalque. Por que eu disse isso, pessoal? Porque nós vamos calcular a perda de carga localizada e justamente a perda de carga localizada se dá nas singularidades da nossa instalação, ou seja, nas conexões. Por isso, antes da gente calcular a perda de carga, né, eu precisava falar com vocês sobre essas conexões, tá certo? Bom, e para calcular os diâmetros das tubulações de sucção e recalque, o que é que a gente precisa, né, de fato? Primeiro passo a gente já cumpriu, né? A gente já tem o volume do reservatório superior, que vai ser o volume transportado, né, pela minha bomba. 2. A gente precisa estimar o tempo de funcionamento da bomba. É importante a gente lembrar, como eu disse na outra aula, né, que esse tempo de funcionamento da bomba, quem vai dizer é você que é o projetista, né, ou o seu cliente. Então, você vai dizer, olha, eu quero que meu reservatório encha em 20 minutos, em meia hora, em 1 hora, em 2 horas, certo? Isso vai depender das especificidades aí da edificação. E também do tamanho do reservatório, né? Encontrar a vazão requerida pela bomba. Então, quando a gente tem o tempo, como vocês viram lá no último vídeo, né? A gente consegue determinar a vazão e assim determinar o diâmetro de sucção e recalque. Esse é o primeiro passo, né? A gente precisa desses dados para poder determinar a perda de carga. Então, eu vou fazer com vocês essa parte agora. Então, como eu falei, pessoal, para vocês, aqui a gente já tem, né, calculado o volume do reservatório superior, lá do outro exercício, né?
Aí o que a gente precisa, que a gente viu agora lá no slide, né? O tempo de funcionamento da bomba. Pessoal, eu quero que minha bomba funcione, por exemplo, encha meu reservatório em 1 hora, certo? Vamos lá colocar aqui 1 hora. Essa vazão que a gente vai obter, na verdade, pessoal, vou colocar 0,5 horas, porque foi o que eu coloquei no exercício da sala com meninos. A gente vai precisar... Deixa eu só organizar aqui, pessoal. Pronto. A gente vai precisar da vazão em metros cúbicos por segundo, em metros cúbicos por hora, certo? Por quê? Em metros cúbicos por segundo, a gente vai conseguir fazer o dimensionamento da gente, né? E em metros cúbicos por hora é o que se pede nas tabelas para a gente selecionar o tipo de bomba da gente, certo? Então, vamos colocar aqui em segundos também. De hora para segundos, a gente multiplica por 3.600, né? Então, vezes 0,5, não, a gente pega aqui, ó, e multiplica por 3.600, certo? Agora, pessoal, se eu colocar aqui 1 hora, 2 horas, ele já vai fazer, certo? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, 0,5 horas, que é meia hora, certo? Então, para determinar a nossa vazão, a gente vai ter duas, como eu falei para vocês, ó, em metros cúbicos por hora e metros cúbicos por segundo, né? Em metros cúbicos por hora, quem vai ser minha vazão? Já vimos lá no vídeo anterior, né? O volume do reservatório superior dividido pelo tempo de funcionamento da bomba, né? Ou ainda aqui, ó, volume do reservatório superior, né, dividido pelo tempo de funcionamento da bomba agora em segundos, certo? Já tenho minha vazão. Com a minha vazão em mãos, eu já posso tranquilamente, gente, calcular meu diâmetro de recálculo. Então, eu vou colocar aqui, ó, DR em milímetros, certo? Agora, esse DR, esse diâmetro, é um diâmetro qualquer? Não, esse é o calculado. Por que eu vou colocar o calculado? Porque a gente vai encontrar um diâmetro aqui, e aí, a partir dele, a gente vai adotar um, né, diâmetro comercial. Então, a gente vai colocar aqui, ó, adotado, certo? E também vamos adotar o de sucção. Então, aqui, ó, de sucção. Aqui, certo? Aí, vamos lá para aquela formulazinha que a gente também viu, né, na nossa última aula, né? Vocês vão retornar lá e vão ver, né? Raiz, não, então, D, o diâmetro é igual a raiz de, aí vou abrir parênteses, ó, 4 vezes a vazão, dividido por π, vocês viram que esse π, multiplicado pela velocidade. Aí eu esqueci, pessoal, de colocar uma célula com a velocidade. Então, eu vou digitar a velocidade, que eu sei que é 1, e depois eu coloco uma célula, tá certo? Aí, vamos fechar aqui, ó, e fechar aqui. Quando a gente apertar o Q, ó, a gente vai obter um diâmetro, que eu já falei para vocês em metros, né? Ele precisa ser convertido para milímetros. Então, a gente vai pegar toda essa expressão aqui, ó, e multiplicar por 1000. Certo? Então, aí nós temos o diâmetro de 37,61 milímetros. Só que o diâmetro comercial mais próximo é 40, certo? Aí, o diâmetro de sucção é sempre um superior ao diâmetro de recálculo. Então, se o diâmetro de recálculo é 40, o diâmetro de sucção vai ser 50, certo? Bom, pessoal, para eu não me estender muito, né, já tem algumas coisas para vocês verem hoje. O pessoal também vai revisar, o pessoal que já estava na aula presencial vai dar uma revisada. Eu vou parar por aqui. Na próxima aula, de fato, a gente vai calcular as perdas de carga. Espero, gente, que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado da aula. E é isso. A gente se vê na próxima aula, gente. Tchau, tchau.